unidade anterior, iniciamos o estudo dos limites. Lá, o objetivo era você ter uma função e você estudar qual era o comportamento dessa função quando a variável x do domínio se aproximava cada vez mais de um determinado número. A partir desta unidade, nós vamos estudar um problema um pouco diferente. Nós também vamos começar com uma função, mas vamos analisar o seu comportamento quando a variável x aumenta cada vez mais, né? Então, o que será que acontece com a função quando x passa de 1 milhão, depois passa de 1 bilhão, 1 trilhão, né? Ou seja, vai aumentando indefinidamente, né? Então, a gente quer estudar o que acontece com a função numa situação dessa, tá? Esse tipo de situação vai ser um caso particular do que a gente vai chamar de limites envolvendo o infinito. Então, vamos lá. Bom, então vamos começar com uma situação problema envolvendo juros sobre um capital investido. Então, vamos supor que a gente, de forma hipotética, emprestou R$1, né, a um juro de 100% em um ano. Qual vai ser o montante final? Bom, o montante é exatamente o capital acumulado, né? O capital mais o juro. Então, a gente vai obter o capital inicial mais o juro de 100% em cima desse R$1. Bom, um juro de 100% em cima de 1 vai dar 1, né? Então, no total, a gente vai ter um capital acumulado, né? Um montante de R$2. Agora vamos supor que a gente dividiu o período de tempo em 2, né? Então, ao invés de ser um ano, vão ser 6 meses. E a gente vai dividir por 2 também o juro que vai ser incidido, né? Então, assim, eu vou dividir em 2 períodos, em que no primeiro período de tempo vai incidir um juro de 50% e no segundo também um juro de 50%. Então, eu começo aqui com capital de R$1, né? Passados 6 meses, eu vou ter um primeiro montante aqui, que vai ser o resultado desse capital com esse juro de 50% que vai ser acumulado, né? Então, o primeiro montante vai ser o R$1 que eu tinha no início, mais o juro que vai incidir sobre ele, né? Então, mais 50% que vai incidir sobre 1, né? 50% é 1 sobre 2, né? Então, o primeiro montante vai ser de quanto? Vai ser de 1 mais 1 sobre 2 vezes 1. Portanto, vai ser 1 mais 1 sobre 2. Então, esse vai ser o montante acumulado nos primeiros 6 meses. Depois, vão incidir 50% em cima desse novo valor, né? E aí eu vou ter o meu montante final aqui, né? Então, qual vai ser o montante final? Né? O montante final vai ser o que eu tinha antes, né? O M1, mais esses 50% que vão incidir sobre o primeiro montante, né? Então, mais 50% de M1. Ora, então isso vai dar M1 mais 1 sobre 2 vezes M1, porque 50% de alguma coisa é você multiplicar pela metade, né? Fazer a metade desse montante. Aqui, para fazer essa conta, eu posso, se eu quiser, colocar o M1 em evidência. Então, isso daqui vai ficar 1 mais 1 sobre 2, né? E aí, o meu montante final vai dar quanto? Né? Ora, o M1, ele já é exatamente isso, 1 mais 1 sobre 2. Né? Então, quando você substituir isso daqui, vai ficar
esse número multiplicado por ele mesmo, então vai ser elevado ao quadrado. Certo? Então, isso daqui é o que a gente vai receber depois de passado um ano. Quanto vale isso daqui? Bom, isso daqui, se você fizer a conta, vai ver que vale R$ 2,25. Então, a gente vai ter ganho, né, mais do que R$ 2,00, né, nessa nova situação. Então, aparentemente, quando a gente divide aqui, né, o período em 2, né, a gente está ganhando mais, né, de fato, está ganhando mais. E será que se eu dividir em mais, né, em mais meses, né, eu vou ter um rendimento maior? Então, digamos que eu peguei agora um ano e dividi em 4 períodos, certo? E aí eu peguei aquele juro de 100% e dividi 25%, né? Dividi por 4 para incidir em cada período. Então, vamos lá. Começando com capital inicial de 1. Passado o primeiro período, vai incidir 25%. Qual vai ser o montante que eu vou obter? Vai ser o capital inicial mais 25% desse capital. Como 25% é a mesma coisa que 1/4, então isso vai dar o quê? 1 mais 1/4 de 1, né? Que é igual a 1 mais 1/4. Então, esse daqui vai ser o primeiro montante passado esse primeiro período de tempo. Aí, agora, vai incidir, né, depois do segundo período de tempo, 25% em cima desse capital acumulado aqui. Então, quanto que a gente vai ter no segundo montante? A gente vai ter o primeiro montante mais 25% desse primeiro montante, que vai dar M1 mais 1/4 vezes M1. Aqui eu posso colocar o M1 em evidência, né? Então isso vai dar 1 mais 1/4. E repara, o M1 dá exatamente isso que está aqui, né? Então quando eu substituir esse valor, vai ficar ao quadrado, né? Então eu vou obter o segundo montante, que vai ser 1 mais 1/4 elevado ao quadrado. O terceiro montante vai ser o quê? Eu vou pegar o segundo e vou fazer incidir 25% em cima desse segundo montante. Então, o que eu vou obter aqui vai ser o que eu tinha antes, mais 25% desse montante, que vai dar 1/4, né? M2 mais 1/4 vezes M2. Eu boto o M2 em evidência de novo. Como o M2 é 1 mais 1/4 ao quadrado, quando eu substituir aqui e multiplicar, vai ficar elevado ao cubo. Então, eu vou obter o terceiro montante, que vai ser 1 mais 1/4 elevado a 3. Prosseguindo dessa forma, eu vou concluir que o montante final vai ser exatamente 1 mais 1/4 elevado a 4. E isso daqui vocês podem calcular, uma calculadora científica, ele dá aproximadamente 2,44. Ou seja, do caso anterior houve um aumento, né? Então a pessoa pode pensar assim: então quanto mais eu dividir, mais eu vou ganhar, né? Esse período de tempo. E será que tem como a gente ganhar sempre bastante, né? Assim, conforme eu for dividindo, né? Bom, a princípio vocês podem achar que não, né? Porque repara que o aumento foi muito pequeno, né?
quando eu passei de um período só de aplicação de juro para 2, o aumento foi só de 25 centavos. Quando eu dividi em 4 períodos, foi apenas de 44, né, centavos aqui, além do 2. Né? Então, de 2,25 para 2,44 foi menos de 20 centavos. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui é estudar essa função aqui, ó. Essa função. Repara que quando x é igual a 1, né, o que a gente tem é exatamente o que? O f de 1 dá 2. Né? Quando x é 2, o f de 2 dá 1 mais 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que foi o segundo montante que a gente... o montante final que a gente achou aqui nessa segunda situação. E quando x é igual a 4, o que a gente encontra é exatamente o montante final deste caso, onde a gente dividiu o ano em 4 períodos. Né? Então, aqui isso dá 2,25, aqui isso dá aproximadamente 2,44. E aí, uma pergunta natural que a gente pode fazer é o que acontece quando a gente aumenta o x cada vez mais. Né? Então, o que vai acontecer com f de x nessa situação? Então, vamos dar uma olhada numa construção que eu vou fazer no GeoGebra. Bom, então aqui no GeoGebra, eu plotei o gráfico dessa função f de x igual a 1 mais 1 sobre x elevado a x. E o gráfico está indicado aqui por essa curva em azul. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar um ponto x no domínio sobre o eixo x, vou calcular a imagem. A imagem vai ser dada por esse valor y que está aqui. Né? E aí o que eu quero fazer é fazer esse valor de x aumentar indefinidamente, né? Ou seja, aumentar cada vez mais e estudar o que vai acontecer com o valor do f de x, ou seja, para onde que vai esse ponto, né, y aqui, sobre o eixo dos y. Bom, eu coloquei essa reta pontilhada aqui, e essa reta ela passa exatamente aqui no eixo dos y sobre um número que eu vou chamar de E. O valor aproximado desse número é esse aqui, tá? Bom, essa reta pontilhada, ela tem uma característica bem interessante. Se você for andando para a direita no gráfico, você vai vendo que o gráfico vai ficando cada vez mais próximo dela, né? Tá vendo aqui, ó? Vou ampliar um pouco, né? Porém, nunca encosta nessa reta, né? Então, assim, o comportamento do gráfico é de se aproximar cada vez mais dessa reta, conforme a gente vai andando para a direita, né? Porém, o gráfico nunca encosta na reta. Pois bem, voltamos aqui ao nosso gráfico, na posição original. Bom, vamos então colocar esse valor de x para aumentar cada vez mais e ver o que acontece com o valor de y. Então eu vou animar aqui esse ponto, e olha lá, ele vai para a direita cada vez mais, e aí o y, repara, o y ele está cada vez mais se aproximando desse número E aqui, né? O número E está indicado por esse ponto azul. Então, o que acontece quando o x aumenta é que esse y ele vai se aproximando, né, cada vez mais desse número E aqui.
Então, nós conseguimos perceber qual é o comportamento dessa função quando x cresce cada vez mais. O comportamento é de se aproximar cada vez mais desse número e aqui, a imagem. Então, nós dizemos que o limite do f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a e. O que isso significa? Isso significa exatamente que, ao aumentar o valor do x indefinidamente, o valor do f de x, ou seja, da imagem da f, se aproxima cada vez mais desse número e aqui. Agora nós vamos fazer um estudo análogo, considerando que o x diminui cada vez mais, ou seja, o valor de x ele vai ficar cada vez mais negativo, né? Andando cada vez mais para a esquerda. E aí nós queremos ver o que acontece com o valor do f de x, indicado por esse ponto y aqui. Bom, novamente, se você for andando para a esquerda cada vez mais, você vai perceber que o gráfico da função f também vai se aproximando da mesma reta horizontal. Tá? Então, o que parece que vai acontecer aqui é que quando o x caminhar cada vez mais para a esquerda, né, esse ponto do gráfico vai ter o que? A altura dele baixando cada vez mais, se aproximando cada vez mais da altura dessa reta aqui, né? Ou seja, o y, que é a projeção no eixo dos y, ele vai se aproximar também cada vez mais desse número e. Mas vamos ver isso na animação aqui que a gente consegue fazer no GeoGebra. Então eu vou animar esse ponto. Você está vendo que o x está indo cada vez mais para a esquerda, né? E o comportamento do y aqui é exatamente qual? É exatamente esse que a gente previu, né? Ou seja, ele vai se aproximando cada vez mais do ponto azul, que é o valor do número e. Tá certo? Então, nesta situação, nós dizemos que o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, também vai ser igual a esse número e. Ao ler essa igualdade aqui, né, o que a gente entende? A gente entende que quando x diminui cada vez mais, ou seja, assume valores cada vez mais negativos, cada vez mais à esquerda da reta real, o valor do f de x ele vai se aproximando cada vez mais do e. Então, tanto o primeiro limite quanto o segundo limite que calculamos são exemplos de limites que a gente diz que eles envolvem o infinito. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Eu peguei aqui essas duas funções exponenciais, que vocês já sabem fazer o gráfico, né? E aí a gente vai calcular alguns limites envolvendo o infinito. Vamos pegar a função 1 sobre 2 elevado a x, que tem esse primeiro gráfico aqui. Nesse primeiro limite, eu estou perguntando qual vai ser o comportamento da função quando x aumenta cada vez mais. Então, quando x aumenta cada vez mais, vocês estão vendo que o valor da função ele vai se aproximando cada vez mais de zero. Porque o gráfico da função exponencial de base 1 sobre 2, ele vai, né, a linha do gráfico vai se aproximando cada vez mais do eixo do x, portanto a altura dos pontos dos gráficos vai se aproximando cada vez mais de zero, né? Então esse limite vai ser igual a zero. O segundo limite pergunta o que vai acontecer com o valor da função 3 elevado a x quando x diminuir cada vez mais.
porque aqui x tende a menos infinito. Então você vai pegar o gráfico da função, vai fazer o x andar para a esquerda, né, cada vez mais, então o x vai diminuindo cada vez mais, e você vai ver o que acontece com o valor da f quando você faz isso, né? Bom, e aí o valor da função, né, você vai vendo aqui que ele vai, conforme a gente vai andando com x para a esquerda, ele vai também se aproximando cada vez mais de zero. Então, esse limite também vai ser igual a zero. Agora, o que vai acontecer quando eu pegar essa segunda função aqui e fizer o x aumentar cada vez mais, né? Ou seja, o x tender a mais infinito. Então, quando o x aumenta cada vez mais, você repara que o valor da função ele também vai aumentando cada vez mais, sem controle, né? Quanto mais você aumenta o x, mais a função aumenta. Neste caso, nós vamos dizer que esse limite vai ser igual a mais infinito. Então, o que essa igualdade significa? Que quando x aumenta cada vez mais, o valor da função também aumenta cada vez mais. Para concluir aqui, a gente vai analisar o que acontece com a primeira função quando o x diminui cada vez mais, ou seja, quando o x tende a menos infinito. Então, quando o x diminui cada vez mais, né, a gente pode perceber que o valor dessa função aumenta cada vez mais, né? Então, também esse vai ser um caso em que a gente vai dizer que o limite é igual a mais infinito.